Então, bom dia. Bem-vindos à edição diária, portanto, do dia 9 de maio do ano da graça de 2019, da cor do dinheiro. E enquanto não acabamos com o delay entre Maputo e Lisboa, vamos então acertar só aqui a câmara. Bom, assuntos para hoje, uma agenda extensíssima. Aqui eu tive que cortar uma série de assuntos. E porquê? Porque, de facto, as notícias vão se sucedendo e muitas delas não podem passar em classe sem ter uma análise. Bom, período de ordem do dia, pronto, vamos começar. Para dizer duas ou três coisas. A primeira é, então, o Governo, pela voz do Ministro da Economia, estava muito esperançado que não houvesse greve dos motoristas de matérias perigosas. Parece que, depois do encontro entre os motoristas e a Antram, isto vai mesmo para a frente. Primeira questão. O país está preparado desta vez para enfrentar a greve? Não sei. Eu ouço dizer que sim, que desta vez vai ser menos complicado, não sei das quantas. É possível que seja, mas é bom fazer esta pergunta. E porquê? Porque Portugal pode parar e pode parar de um dia para o outro. E não é só os aviões, é a distribuição e por aí adiante. Combustível é uma coisa fundamental para o país. Segunda questão. É óbvio que isto não é matéria do Governo, porque é uma negociação entre sindicatos e o patronato. A questão é, como a matéria tem implicações vastas para o resto da sociedade, convém mesmo que o Governo esteja atento. E não nos chegam declarações como o Ministro da Economia a dizer que está tudo bem, que as coisas vão correr bem e que não vai haver greve, depois, pelos vistos, há greve. Portanto, espero que nos sosseguem quanto às medidas a tomar para não parar o país, mas, sobretudo, que isto se venha a concretizar. Segundo ponto desta conversa, o desemprego subiu para 6,8% no primeiro trimestre. Bom, é verdade quando estamos a falar de trimestre a seguir a trimestre. Quando você compara com o trimestre anterior, está mais baixo. Portanto, a questão não está aqui. A questão é que começam a aparecer alguns sinais que dão a sensação de que o espaço para que continuem as quedas de desemprego terá chegado ao fim ou está próximo do fim. Aliás, isto é confirmado pelo facto do próprio Governo, no Programa de Estabilidade, ter admitido que para este ano o desemprego até pode subir em relação ao ano passado. Ora, é muito importante pensar nisto. Porquê? Porque a conversa oficial é a ação do Governo que está a baixar o desemprego. Não é. Isto é o efeito da conjuntura económica, do crescimento, e é o efeito de nós termos tido uma taxa de 17% em 2013, que depois foi caindo por ali abaixo, e é o efeito das medidas que a Troika tomou em matéria de liberalização, melhor, não é liberalização, não há liberação nenhuma, é agilização e alteração das normas da lei laboral. E, portanto, como algumas dessas coisas foram revertidas pelo Governo, eu julgo que o patamar ali, se não está próximo, não está muito longe. E, portanto, convém estar atento ao comportamento do desemprego e, sobretudo, não desvalorizar isto como fez ontem o Ministro Vieira da Silva. Terceiro ponto. A imprensa e a crise criada pelo PSD e o CDS. Bom, não há pior situação para um partido do que não querer ver a sua culpa e a sua responsabilidade. Nos últimos dias têm-se sucedido declarações de gente próxima do PSD e do CDS, e mesmo dentro dos partidos, a criticar a imprensa. A dizer que a imprensa e tal... Não sei. Bom, é verdade que uma certa imprensa tem complexo de esquerda. E dá umas grandes vantagens e uns grandes bónus ao Governo. Mas atenção, nesta questão, a imprensa tem razão. E porquê? Quando diz que PSD e o CDS deram uma bazucada nos pés. Repare, ontem, eu falei-lhe aqui, Economist Intelligence Unit diz que Costa saiu reforçado. Eu acho que houve um bocado de exagero nas declarações da senhora do EU que falou ao ECO. Mas, se calhar, isto também revela algumas simpatias ideológicas. Bom, a Comissão Europeia avisou que o déficit estrutural até vai subir. Só tive pena, como eu expliquei aqui ontem, que o Franciu não tenha dito, então tem que fazer isto para corrigir o problema. Bem, mas diz, e a Comissão, através de Pierre Moscovici, elogiou muito António Costa. E depois foi o Commerzbank a vir dizer a mesma coisa. Portanto, repara uma coisa, são três opiniões, seja lá qual for o exagero. E seja lá qual for a falha, nomeadamente não terem dito assim, atenção, que do ponto de vista estrutural as coisas não estão resolvidas. Esqueça isso. Pelos vistos, há mais gente fora a dizer o mesmo que disse a imprensa em Portugal. Se PSD e CDS não querem ver isso e corrigir o problema para não voltarem a repetir aquela borrada, é problema deles. Agora, nós não podemos deixar de fazer o nosso trabalho. Bom, último ponto desta conversa. Toda a gente, parece uma corrida às centrais solares em Portugal. O problema é que a APREN, há pouco tempo, alertou para o facto de as condutas para a circulação de eletricidade não estarem preparadas para
todo o manancial de nova produção que vem aí e mais as zonas onde estão a ser feitas ou se planeia fazer, não têm depois ligação à rede geral. Isto é um problema tipicamente português. É que a gente nunca pensa num problema com todas as suas implicações. É sempre isoladamente aqui e ali. É preciso os professores, sim. É preciso aumentar aqui, sim. Ninguém pensa na revolução que tem que se fazer à volta de como é que se repensa todo o setor. No caso dos professores, por exemplo, eu continuo a achar chocante que a malta progrida por efeito da idade ou do tempo. Isto não faz sentido. Mas pronto, sobre isso falaremos noutra altura. Primeiro ponto da conversa de hoje, da agenda, já acabámos o período notório do dia. As finanças, você lembra-se disto aqui ontem, as finanças já avançaram uma série de números. Bem, mas ontem, a UTAU, Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que é aquela entidade que funciona no Parlamento para ajudar os deputados a perceberem finanças públicas, vem dizer que afinal o custo de recuperar todos os 9 anos, 4 meses e 2 dias dos professores é de 657 milhões de euros. Bom, você compara com os 800 milhões de euros avançados pelas finanças e fica a pensar, mas espera aí, mas que confusão é esta? Bom, eu sei que ainda ontem, as finanças vieram cá para fora comunicados, não sei quantos, pá, isto é uma vergonha, assim, foi com estes termos, mas vem dizer que o cálculo definido pela UTAU é arbitrário. Comunicado do Ministério das Finanças. Espera aí. Você já reparou que de cada vez que alguém tem uma opinião diferente do Ministro das Finanças, ele rasga as vestes, fica chateado, perde a cabeça. No outro dia até disse no Parlamento que era uma coisa inadmissível em qualquer democracia. Espera aí. O Ministro das Finanças e este Governo não são tutores de democracia. Está a ver? Mas o que eu acho espantoso aqui é, não está de acordo com o tal. Nunca esteve, o Ministro não gosta da UTAU. O Ministro nunca esteve de acordo com o Conselho de Finanças Públicas. O Ministro nunca esteve de acordo com o Banco de Portugal. Cada vez que alguma destas entidades abre a boca para dizer que não é bem assim, este indivíduo perde a cabeça. Rasga as vestes. Mário Centeno. Ontem a mesma coisa. Repare nesta linguagem. O cálculo é totalmente arbitrário. Pronto, não é das finanças, é totalmente arbitrário. Isto não é assim. Eu tenho tendência a acreditar mais nos técnicos do que nos políticos. Eu como cidadão e como analista. E, portanto, vou ficar ao lado da UTAU. Mas isto leva-nos a outra pergunta, que é a segunda pergunta, que é assim. Quantos números nós já ouvimos das finanças? 2000 do rever a carreira das pessoas. Quando o Governo passou a mensagem de que estaria disposto a rever tudo. Quanto é que custava? 600 milhões de euros. Eu até acreditei nisso. Bom, mas de lá para cá já ouvimos várias coisas. 700, agora já é 800, afinal o tal vem dizer 657. Bom, a opinião pública a esta hora já nem sequer se lembra disto. Isto é a técnica dos governos. Vão avançando, cada momento lhe dá jeito e diz um número. Qual é a mensagem que isto passa? Descredibilização. Neste momento, até o mais sério dos portugueses não sabe efetivamente quanto é que isto custa. E esta polémica de ontem entre a UTAU e o Ministério das Finanças não vem ajudar nada. Mas esta polémica só vem reforçar a sensação de que alguém, quase 1000 pessoas em direto, obrigado pelo apoio, só vem reforçar a sensação que estamos todos a ser manipulados neste processo por quem está no governo e depois, naturalmente, por quem está na oposição. Isto não faz sentido. Eu estou convencido que num dia destes, quando nós tivermos uma análise do CFP, do Conselho de Finanças Públicas, vamos ter uma versão um bocado parecida com aquela da UTAU. Ou seja, a discordar do governo. Mas a questão aqui não é esta. É que sabe o que é mais interessante nisto tudo? É que, seguindo, para mim, as finanças vieram dizer ontem que isto não se pode fazer, não é admissível o que a oposição quer fazer, por uma razão muito simples. Diz que mexer naquele descongelamento todo e dar tudo aquilo que os professores querem seria o maior aumento de despesa desde a adesão ao euro. Eu ontem levei as mãos à cabeça. Epá, como você sabe, eu não estou de acordo com a reposição, porque acho que isto é um aumento de despesa muito grande. O que eu acho espantoso é ouvir quem andou a defender sempre despesa pública, aumentos de despesa pública, agora rasgar as vestes por causa de 800 ou 600 milhões de euros. Para mim é muito dinheiro, para a esquerda nunca foi. Bom, mas o que é mais interessante nisto? É que você vê, neste momento,
manipulações eleitoralistas. Então, espera, o governo que aumentou 6 mil milhões de euros nesta legislatura em despesa corrente, aquela que se repete todos os meses, perigosa, é o governo que vem dizer que esta reposição das carreiras de professores é o maior aumento de despesa desde a adesão ao euro. Mas espera aí, nós somos parvos, mas não tanto. Já agora, quero ver como pela boca morre o peixe, mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo, como dizia a minha mãe. Sem desprimor para o coxo. Você lembra-se da conversa sobre, olha, vamos aumentar a despesa? Espera aí. Você lembra-se do descongelamento dos salários e pensões? Você sabe quanto é que custou o aumento do ISP dos impostos sobre os combustíveis para compensar isto? Então isso não foi o maior aumento da despesa corrente desde a adesão ao euro? Foi. Primeiro foi Guterres, no final dos anos 90. Agora foi isto. Isto é que é o maior aumento de despesa corrente desde a adesão ao euro. Não é o facto de se recuperasse as carreiras de professores. 1000 pessoas em direto. Obrigado pelo seu apoio. Bom, isto é manipulação vergonhosa, barata, idiota e perigosa. E convém desmontar estas histórias. Porque, como vocês já perceberam, eu sei que estamos em vésperas de eleições. Mas quer dizer, não se pode ir tão longe até por outra razão. Se daqui para umas semanas aparecer uma conversa diferente sobre os números e as implicações, você já viu qual é a mensagem que isso passa para a sociedade. Imagine, o português comum, o cidadão comum, vai dizer o quê? Então, mas espera aí, já me venderam tantos números, eram 600, 700, 800, agora 657 milhões. Isto é uma vergonha. É a descredibilização. Ora, não se pode brincar com números das finanças públicas, porque as finanças públicas quer dizer que são pagas pelos nossos impostos. Não se pode brincar com isto. Bom, quarto ponto. Quinto ponto. Tribunal, assunto completamente diferente. O Tribunal da Relação confirmou a coima que tinha sido imposta a Ricardo Salgado. 3,7 milhões de euros. Bom, no início não eram 3,7, eram 4 milhões de euros. Ele recorreu para o Tribunal baixou para 3,7 e agora recorreu para a Relação. E a Relação veio dar razão ao supervisor na aplicação de multa. Não foi só ele, foi também aquele que era o seu número 2, Amílcar Moraes Pires, que vai ter que pagar 350 mil euros. Há duas coisas que eu tenho para dizer sobre isto. A primeira é, haja justiça, não é? Porque nós, contribuintes, que andamos a pagar, e estamos a pagar ainda a fatura do Banco Espírito Santo, não é? Merecemos algum conforto da justiça. E o conforto da justiça é perceber que o Tribunal da Relação acaba por dar razão ao supervisor. Mas, se você for analisar a decisão, repare, eles só podem recorrer agora, Ricardo Salgado só pode recorrer para o Tribunal Constitucional. Mas o recurso para o Tribunal Constitucional já não é sobre os factos, é sobre a decisão. Eu estou convencido que vai perder. O que é mais interessante na sentença, vá lá ver, é quando o Tribunal diz assim, Ricardo Salgado nem sequer se arrependeu do que fez. Ou seja, o seu recurso para o Tribunal mostra que nem sequer admitiu a gravidade dos factos que praticou. Ele e a sua equipa. E, portanto, recorre sem admitir culpa nenhuma no estado em que deixou o Banco Espírito Santo. Por isso é que eu digo, haja justiça. Mas o que eu achei ainda mais interessante foi a resposta de Ricardo Salgado. E porquê? Vamos ouvir. Ora, acho que está no público de hoje e diz assim, entre aspas, ouça bem, entre aspas, aplicam coimas de milhões como se fossem bagatelas, fechar aspas. Então vamos lá ver se traduzimos o termo bagatelas do Dr. Ricardo Salgado. Então vamos lá. Como nós somos contribuintes, convém percebermos bem as palavras que nos estão a vender, não é assim? Bem, então vamos lá. 3,9 milhões de euros do fundo da banca para o BES em 2014, quando separaram o BES do novo banco. Ouviu bem? 3,9 milhões de euros. Mais estes 4 mil milhões estão ali reservados, os quais quase 2 mil milhões já foram utilizados. Já vamos com 6 mil milhões. Bom, mas agora some isto, toda a marmelada de imparidades, ficaram inclusive no novo banco, não apenas no BES. A minha conta, meu caro contribuinte, Maria José Fátima Eduardo Camilo, é que isto vai custar uma coisa parecida com 10 mil milhões de euros ao contribuinte. Vamos lá comparar. 10 mil milhões com os 3,7 milhões aplicados a Ricardo Salgado. Então não é que isto é uma bagatela. Repare uma coisa.
3,7 milhões comparados com 10 mil milhões são uma bagatela. Bom, essa aqui é a bagatela, está a ver? Portanto, o mínimo que a gente pode dizer é o seguinte: o doutor Ricardo Salgado, honra lhe seja feita, tem toda a razão quando fala em bagatelas. Mas não é bagatelas para nós, contribuintes. É bagatelas para o doutor Ricardo Salgado. Portanto, a única coisa que eu posso esperar e desejar neste processo é que o doutor Ricardo Salgado, depois do Tribunal Constitucional, que eu acho que ele vai perder o recurso, venha fazer uma coisa muito simples. Vá à sua conta bancária e entregue ao supervisor, ao Estado, 3,7 milhões de euros. Porque é um pequenino conforto, é uma bagatelazinha, não é? Comparada com a bagatela zona que nós, contribuintes, temos estado a pagar e ainda vamos pagar pelo BES e pelo Novo Banco. Bom, último ponto desta conversa de hoje. Já reparou? Há coisas que nós na vida só podemos encarar com algum humor. Estas histórias da banca são uma delas. Não ficamos deprimidos. Bem, o Instituto Português de Oncologia, foi matéria de notícia em tudo quanto foi feito ontem. Porque houve acusações de que o IPO está, por razões financeiras, a atrasar atrasar tratamentos a doentes. E a história é com um doente do Algarve que devia ter feito um exame para fazer quimioterapia ou tratamento e não fez. Bem, o IPO deu como explicação o facto de não ter havido, não está tudo certo com o termo de responsabilidade. O termo de responsabilidade é aquilo que permite depois fazer os pagamentos respectivos aos tratamentos que são feitos. Bem, eu acho que a pior coisa que pode acontecer aqui é populismos. Primeiro ponto. Acho que as acusações que se está a fazer já ao IPO não podem ser feitas. Isto tem que se analisar corretamente o que aconteceu, porque o IPO vem dizer assim: bom, é verdade que ele teve a ver com o termo de responsabilidade financeira, mas a questão não foi essa. A questão é, os critérios de qualidade que tinham que acompanhar a biópsia que foi enviada não estavam totalmente corretos. E, portanto, é um procedimento legal. Bom, primeiro ponto. Às vezes, quando são coisas urgentes, temos que saltar por cima dos aspectos formais. E, portanto, esta explicação do IPO não convence. Mas vamos dar o benefício da dúvida. Vamos admitir que, de facto, foi outra coisa. É isso que é preciso averiguar. Porquê? Que é para não corrermos já aqui a condenar e não sei. Como vocês já sabem, nós vivemos num tempo onde toda a gente diz tudo e mais alguma coisa e toda a gente salta sobre tudo e mais alguma coisa. E depois a culpa morre solteira. Isto é que tem que se evitar. O que nós temos que garantir é uma coisa muito importante. Não é por questões financeiras que o Serviço Nacional de Saúde deve privar doentes ou utentes de certos exames. Sobretudo quando estamos a falar de doenças graves como é o cancro. Portanto, temos que fugir do populismo. Mas, ao mesmo tempo, temos que ser implacáveis na análise. Onde é que eu quero chegar? Vamos aguardar pela investigação que o IPO vai ter que fazer para perceber o que é que aconteceu. Que é para nós percebermos se foi só um problema de processos administrativo ou se é outra coisa mais grave, que já todos sabemos que está a acontecer no SNS, que é as verbas, as dotações não são suficientes. E o que está a acontecer aqui é, de facto, as cativações na saúde afetaram gravemente a qualidade do Serviço Nacional de Saúde. E é curioso e é irónico que isto tenha acontecido pela boca e pela mão daquelas pessoas que dizem que são os pais do SNS, que estão sempre a defender o SNS e dizem que fazem tudo e mais alguma coisa pelo SNS. Isso é que é importante. Isso é que é importante garantir que não volta a acontecer. E, sobretudo, é importante garantir que situações destas não ocorrem. E já agora uma coisa, se provar que houve ali problemas que têm a ver com escassez de fundos entregues ao IPO, eu espero que haja responsabilização. E neste aspecto, valia a pena que a esquerda, que tem subscrito tudo aquilo que são as cativações e a falta de investimento no SNS, assumisse que aqueles 6 mil milhões de euros de despesa corrente que se aumentaram nesta legislatura tiveram que ser compensados com cortes no investimento, infraestruturas, mas também com cortes no investimento do SNS. Bom, e chegamos ao final do programa de hoje. Eu amanhã às 8 da manhã estarei aqui consigo e para o final vou só pedir-lhe aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazer partidas nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã de manhã.